Vamos embora, Biologia 2, semana número 4, estamos na nossa pré-aula, beleza? Bora lá, o tema da gente de hoje é protozoário e taxonomia em geral, organizar esses grupos de protozoários aqui pra gente, beleza? Vamos embora. Primeiro, olhe pra cá, olhe pra mim. Primeiro, você precisa entender que existem os 5 reinos da natureza. Quais são esses reinos? Monera, protista, fungo, planta e animal, ok? A gente está falando de quem? A gente está falando do reino protista. Protista, preste atenção, organize aí no seu juízo. Os protistas, o reino protista é subdividido em 2 grupos. Existe dentro dos protistas as algas e os protozoários. Olha agora aqui em cima, ó, olha aqui, ó, olha o título. Os protozoários são os protistas heterótrofos. É o que a gente vai falar deles hoje. Esse é o tema que nós vamos falar. E as algas são os protistas autotróficos, anabólicos, fotossintetizantes, produtores de alimento, do próprio alimento. Então, essa galera é em outra aula. Hoje, protozoários. Olha o nome desses caras. Protozoário. É um zoário primitivo. É um zoário primordial. Por que esse nome? Porque a célula dele parece demais com a nossa. Parece muito com a sua célula. Parece demais com uma célula animal. Ela é tão equipada quanto uma célula animal. Ela é tão capaz quanto uma célula animal. E o que faz desse grupo não ser parecido conosco? A principal característica, esses indivíduos, eles são unicelulares. Unicelulares. Diferentes de você, que as células se juntam, se organizam em tecidos, órgãos e nos fazem assim, deste tamanhão. Beleza? Vamos seguir. Os tipos de protozoários que você encontra, ou que você pode encontrar na natureza, são esses 4 aqui em cima. Esses protozoários aqui são os 4 mais comuns protozoários. Existe um filo dos sarcodinos ou risópodos. Eles produzem, ou melhor, eles se locomovem utilizando pseudópodes, falsos pés. Olhe, volta aqui, olha a imagem, gente. Olha para cá, olha a imagem. Voltou, olha para cá, ó. Essa emissão aqui, volte, você me obedece. Essa emissão de falsos pés aqui, ó, agora. Essa emissão de falsos pés aí, de pseudópodes, assunto lá da citologia, é o que caracteriza esse grupo. Ele se desloca por meio desses pseudópodes. E isso daí, o melhor exemplo desse grupo são as famosas amebas. Amebas, ok? Existe um filo chamado Mastigófora ou filo flagelata, o grupo dos flagelados. Essa galera aqui é importante porque dentro deles existem parasitas importantes dos seres humanos. A doença de Chagas, por exemplo, é causada por um protozoário flagelado. Existe o filo dos cilióforas ou ciliados, que tem os cíliozinhos aqui, para locomoção. Então preste atenção. Os protozoários se dividem em sarcodinos, mastigóforos ou flagelados e cilióforos. Esses caras são classificados de acordo com o seu método, o seu modelo de locomoção, sua estrutura locomotora. E tem mais um grupo que não apresenta estrutura locomotora. São os esporozoários, também chamados de apicomplexos. Esses caras não têm uma estrutura específica para locomoção, eles são parasitas, beleza? Vamos lá. Grupo dos flagelados. É um grupo muitíssimo importante, pois causam doenças importantes. Olha aqui, ó, olha uma giardiazinha que pode dar uma diarreia, causar uma doença chamada giardíase, ou tricomonas vaginalis, que é uma doença que dá corrimento vaginal, uma DST, trypanosoma, dá
uma doença do sono, esse especificamente aqui, Trypanosoma brucei-gambiense, é um protozoário causador de uma doença chamada doença do sono, ou a famosa e nossa leishmania, causadora da leishmaniose. Perceba que todo mundo se locomove por flagelo, beleza? Olha para cá, esses são os ciliados. Os ciliados, gente, eles têm, ó, na maioria, na estrondosa, praticamente todos os ciliados, eles têm vida livre, ou seja, eles não são parasitas, mas nem sempre. Às vezes, ou melhor, um único exemplo conhecido nos livros de ensino médio é um carinha chamado Balantidium coli. Este cara, ele é parasita e ele causa uma diarreia, uma desenteria, beleza? Mas o grupo dos ciliados, em geral, você pode sim considerar como sendo um grupo de vida livre, os ciliados. Mas olha a célula do ciliado, ela é muito importante, ela serve de modelo pra gente estudar o grupo dos protozoários como um todo. Preste atenção. Essa célula, ela é tão complexa que existe uma estrutura dela chamada sulco oral. É uma espécie de boquinha da célula. É por aí que essa célula consegue se alimentar. É por aí que entra o alimento. Veja que tem até uma estrutura chamada de citofaringe. É um tubo que vai levar lá para dentro da célula o alimento. Beleza? Veja que essa célula tem citoplasma, uma parte mais interna, uma parte mais externa desse citoplasma. Ele é todo ciliado, beleza? Ele tem um negocinho aqui, ó, chamado tricocisto, na base dos cílios. Acredita-se que isso seja o formador dos cílios. Olha aqui, ó, vacúolo contráctil. Esse vacúolo contráctil serve para controle hídrico, expulsar a água desse indivíduo ou absorver a água, o controle hídrico. E agora vamos lá para duas estruturas muito importantes. Quais são? Ó, o citopígio é uma espécie de, cuidado para não escrever isso, para dizer por aí que Arthur está dizendo que protozoário tem ânus, mas é uma espécie de ânus, é como se fosse uma analogia, é um análogo ao ânus da gente. Então, se tem uma estruturinha que por onde a comida entra, tem uma estrutura por onde a célula faz a liberação desse alimento que ela pôs para dentro depois da digestão, beleza? E quais são as outras estruturas? Repare essas duas aqui, ó, são núcleos, gente. Como assim núcleos? Essas células, esses indivíduos apresentam núcleos, mais de um núcleo. Um núcleo grande chamado de macronúcleo e um núcleo pequeno chamado de micronúcleo. Esses micronúcleos, eles são importantes porque esses protozoários podem trocar micronúcleos uns com os outros. Isso é um tipo de reprodução chamada de conjugação, ok? Bora lá. Os rizópodes ou sarcodinos é a galera que se locomove por falsos pés, e ele se alimenta também utilizando esses pseudópodes. Ele engloba o alimento, ele abraça o alimento utilizando esses falsos pés, beleza? Vamos lá, macro e micronúcleo, lembra que eu te disse? Ó, os macronúcleos são núcleos normais, comuns, como o núcleo da sua célula. Porém, os micronúcleos, os núcleos pequenininhos, são núcleos que são possíveis, é possível a troca desses núcleos entre protozoários. Isso aí é um processo de reprodução sexuada, chamada de conjugação, e isso aumenta a variabilidade desses indivíduos. Os ciliados são muito evoluídos. Repare se eles não são os mais ricos em estruturas e em funções. O que é que protozoário também pode fazer agora como reprodução, um método reprodutivo desses caras? Eles se reproduzem por bipartição. Olha para cá, ó. Eles podem reproduzir trocando micronúcleos, reprodução sexuada, mas também podem reproduzir por
divisão binária, bipartição. Reprodução assexuada é quando o indivíduo simplesmente se parte no meio, ele se divide formando duas novas criaturas, obviamente sem variabilidade genética, com variabilidade limitada aos genes que o parental apresentava e pouco eficiente do ponto de vista evolutivo, mas muito eficiente do ponto de vista ecológico, pois a população pode crescer rapidamente. Reprodução assexuada é uma reprodução muito rápida, beleza? Vamos embora. Depois desses 10 minutinhos de pré-aula, de pré-explicação sobre os conteúdos, vamos às questões. Questão número 1. A respeito dos protozoários são feitas as afirmações a seguir. Quais afirmações? Todos eles apresentam vacúolos. Todos eles apresentam vacúolos contrácteis em suas células? Não. Por exemplo, um protozoário que viva dentro de um órgão nosso, dentro de uma célula, parasitando, eles não vão precisar de vacúolos contrácteis. Quem vai ter vacúolo contráctil é quem vive num ambiente variante. Por exemplo, organismos que vivem em água doce. Um organismo que vive em água doce, uma amebinha que vive em água doce, ela vai ser mais concentrada do que o meio. Sendo ela mais concentrada do que o meio, a tendência da água é entrar no organismo desse indivíduo. E o vacúolo, ele vai pulsar, ele vai bater e expulsar essa água, pôr para fora essa água. Essa alternativa, ela é falsa. A gente já elimina a letra A, a gente já elimina a letra C, a gente já elimina a letra D. Beleza? Eu estou entre B e E. 2. Todos eles são heterótrofos e de respiração aeróbia. Gente, olha só. Existem os protozoários que vivem em intestino de cupim, por exemplo. Esses protozoários são muito importantes para a digestão da celulose. E lá, gente, lá nesse ambiente que eles vivem, não tem oxigênio. Então não são todos de respiração aeróbia. Também é falsa essa alternativa. E já dava para deduzir, né? Porque não tem alternativa que englobe ela das que restaram. Número 3. Alguns podem, ver que frase boa de botar verdadeiro. As de cima é todos, frases restritivas. As de baixo, a terceira frase é alguns podem se reproduzir sexuadamente. Claro, um exemplo são os ciliados que trocam os seus micronúcleos. Verdadeira a frase 3, gabarito letra E. Beleza? Vamos embora. Segunda, o paramécio é um exemplo de protozoário ciliado. Sim, paramécio é o mais famoso dos ciliados. Nos ciliados, os cílios atuam fazendo o quê? O que é que faz um cílio? O que é que fazem os cílios? Captura de alimento e penetração do corpo do hospedeiro. Cílio é o que, gente? Cílio é locomoção e talvez, quem sabe, não ajude a trazer o alimento para junto. Mas penetração no corpo do hospedeiro? Claro que não, até porque a estrondosa, praticamente todos os ciliados, eles são o quê? De vida livre, VL, vida livre, beleza? Então, letra A, falsa. B, locomoção e divisão binária. Os cílios não servem para fazer divisão celular, não faz sentido você afirmar isso. Letra C, captura de alimento e locomoção do ser vivo, bastante razoável, é o nosso gabarito. Letra D, locomoção do protozoário e digestão, claro que não, cílio é locomoção, cílio é movimento da comida bombeada para trazê-la ou do deslocamento do ser vivo do protozoário. E digestão também não, as duas são falsas pelo mesmo motivo. Terceira questão. Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos. Sim, a maioria deles, perfeito, todos são, vamos lá, que não constituem uma categoria taxonômica válida. Eles estão embutidos, colocados nos protistas. Lembre-se, protista tem organismos heterótrofos e autótrofos, beleza? Os protozoários, heterótrofos. As algas, os autótrofos.
Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se na forma de locomoção: ciliado, flagelado, risópode, beleza? No filo risópode, olha o nome, ó, riso. Riso é irrisório, riso é ridículo. E podo, pé. São pés ridículos, são falsos pés, são os famosos pseudópodes que ele está falando. Por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões, chamadas de quê? Meu Deus, que questão fácil e importante. Boa, mas fácil. São os pseudópodes. É isso que uma amebinha, por exemplo, que é um risópoda, utiliza para se locomover. Questão número 3, gabarito, letra C de casa. Questão 4, olha que bonito, aqui a gente tem um protozoário flagelado, olhe para cá, olha o flagelado aí. A figura a seguir representa o protozoário, flagelado não, gente, perdão, desculpa, é claro que isso é um organismo o quê? Ciliado, ato falho, perdão, você não vê flagelo aí, você tá vendo cílios, os cabelinhos aqui assim, ó, ok? Ele é o paramécio, com indicação de algumas de suas estruturas. Olhe para cá, vamos lá, olhe para ele, veja. Aí tem um paramécio, tá vendo o paramécio? Olha para cá, ó. Aí é o paramécio com vacúolo contrátil, igualzinho ao que a gente acabou de ver, com os cílios, são os pelinhos bem pequenininhos aqui. O micronúcleo, que serve para trocar na reprodução sexuada, o macronúcleo, que é o núcleo normal que todo mundo tem, fagossoma, o que é isso? É uma estrutura que está fazendo fagocitose, nada mais é do que o lisossomo que aderiu, que agarrou, que englobou, que recebeu o vacúolo digestivo vindo da ingestão dessa célula. Meu Deus, ingestão lembra que ele tem citóstoma, beleza? Então vê, ó, o fagossoma vai entrar e vai formar o vacúolo digestivo. O fagossoma entrou, se ligou com o lisossomo e formou o vacúolo digestivo. Depois da digestão, vai haver a expulsão desse resto alimentar para fora da célula, ok? Vamos às frases. O protozoário dado apresenta nutrição heterótrofa. Ele é heterotrófico ou é autótrofo? Ele é heterótrofo. E a digestão dele acontece aonde? Dentro ou fora da célula? Dentro da célula. Verdadeira a frase 1. Verdadeira a frase 1. 2. A maioria dos protozoários é unicelular. Sim, claro, o protozoário é unicelular. Mas a maioria, todos são. Para manter, não, em cima. E os grupos dos ciliados é um grupo tipicamente parasita? Claro que não. Se tem uma coisa que ciliado não sabe ser, é parasita. Falsa a frase 2, eu excluo a letra D, eu excluo a letra C, estou entre A e B. Já sei que a quarta é verdadeira e vou decidir minha vida com a 3 e a 5. Vamos a 3. Seus vacúolos contrácteis trabalham para manter o animal isotônico em relação ao meio externo. Seus vacúolos contrácteis trabalham, fazem o quê? Expulsam a água para manter o animal isotônico em relação ao meio externo. Bora para cá. O vacúolo contráctil tá sim trabalhando, ele tá lá para manter o animal. Perfeita frase, não é, gente? Que frase boa, verdadeira. Olha só que frase legal. Então, gabarito a letra B, meu Deus, cuidado. Muito cuidado com desatenção. Você fica muito preso a vacúolo contráctil, está presente, não está presente. Olha o absurdo que essa frase está falando. Está chamando esta criatura de animal. Isso não é um animal, isso é um protozoário. É falso e ridículo, não precisa de explicação. Isso é um protozoário unicelular. Falsa a frase 3. Verdadeira a 4. Os vacúolos digestivos podem se formar pela união do lisossomo com o fagossomo. O fagossomo se junta com o lisossomo e vai formar o vacúolo digestivo para fazer a digestão
verdadeira. E a 5, também verdadeira. A reprodução sexuada é possível por conjugação. Micronúcleo por um lado, micronúcleo por outro, do outro lado, e eu vou ter reprodução sexuada. Verdadeiro também, gabarito letra A. Nossa última questão, a quinta, assinale V no verdadeiro ou F para o falso. As afirmações abaixo referentes aos protozoários. Bora lá. Os radiolários. Meu Deus, o que é um radiolário? Se acalme. Radiolário é um tipo de protozoário parente da ameba que emite pseudópode. Eles e os foraminíferos, eles são organismos que fazem parte do plâncton. Sim, de qual plâncton? Do zooplâncton. Essa frase é verdadeira. E o que são foraminíferos e radiolários? São grupos parecidos, próximos às amebas, que vivem dentro de pequenas criptas, que vivem dentro de pequenas estruturas rígidas e que emitem os pseudópodes através de pequenas aberturas. Eles emitem os pseudópodes assim, ó. Eles põem para fora e ficam parecendo um solzinho. Por isso que são chamados de radiolários. Por quê? Porque eles ficam irradiando os pseudópodes. E por que são chamados de foraminíferos? Porque eles têm pequenos furinhos, forames, pelos quais partem os pseudópodes. É um tipo de risópode, gente. Verdadeira essa frase. Quando acabar a aula, você põe no Google radiolário e foraminífero e procure por imagens. Você vai ver, as imagens deles são bem legais. São risópodes. As amebas são dotadas de cílios e de, no mínimo, 2 núcleos. Ei, quem tem 2 núcleos não são as amebas, são os ciliados. Falsa a frase número 2. Frase 3. Os flagelados causam, em humanos, doenças como a leishmaniose e a toxoplasmose. Isso é falso. Aqui tem um pouquinho de programa de saúde. A toxoplasmose não é causada por um flagelado. A toxoplasmose é causada por um esporozoário. A leishmaniose, deixa eu voltar, A leishmaniose apareceu aqui, é verdade. A leishmaniose é causada por quem? Leishmania sp, por um flagelado. Mas a toxoplasmose não. A toxoplasmose é causada por um esporozoário. Beleza? Falsa mais essa frase. E agora só falta uma frase. Eu já tenho o gabarito, deixa eu ver. VFF, já é a letra E. Verdadeiro último. Os esporozoários são organismos exclusivamente parasitas. Sim, os esporozoários, eles são parasitas. Como são parasitas, eles não precisam de meios de locomoção, por exemplo. Beleza? Verdadeira a frase 4. Assim a gente encerra a nossa aula, pré-aula de protozoários. Um cheiro e até a próxima aula ou a aula durante a semana. Um cheiro e tchau!